Boa noite, pessoal. São exatamente 21 horas e 12 minutos, né? Horário local. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu só pegar aqui. É, Pessoal, é o seguinte, deixa eu só compartilhar aqui. Hum, Deixa eu só. São 21 horas e 12 minutos. Deixa eu só fechar aqui, pessoal. É o seguinte, estou com um problema aqui de conexão. Bem, acho que agora deu. Bem, são 21 horas e 13 minutos, horário de Brasília. São exatamente 22 horas e 13 minutos, horário nacional. Então, hoje nós estamos realizando a nossa live, né? Hoje é dia 15 de junho, segunda-feira, como prometido, todas as segundas-feiras eu estou aí com vocês. E deixa eu só fechar aqui, gente, só um instante. E tá, pronto. Estava fechando aqui. E como prometido com vocês, a nossa live de hoje, a gente vai tratar aí sobre o retorno às aulas, né? Eu tenho recebido algumas postagens, né, em torno aí do retorno das aulas em plena pandemia, né? Então, se realmente vai voltar ou não. Bem, primeiro, não há possibilidade alguma de se retornar à aula enquanto não estiver vacina, tá? Então, eu falo para vocês, não acreditem em possibilidade alguma de retorno às aulas. Vejam bem, não há, deixa eu só, tá, não há de retorno às aulas em 2020 se não houver a descoberta da vacina da Covid-19, né? Eu vi alguns governadores, alguns prefeitos dizendo, né, que pode haver o retorno das aulas a partir de agosto. Beleza. Qual é a possibilidade hoje de se ter uma vacina para daqui 2 meses? Zero. Zero, gente, impossível. Não se faz uma vacina em 60 dias. A última vacina, que foi a última vacina, demorou 4 anos. 4 anos para ser entregue para a população. Então, quer dizer, por mais que a Covid-19 seja uma pandemia global, só vista no caso da gripe espanhola em 1918, nós vamos ter no mínimo 2 anos, né? Não tem como você 30 dias. Todos os estudos que estão sendo realizados, tem muita gente renomada estudando, tem muito cientista nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia, no Japão. O Japão está fazendo um trabalho silenciosamente perfeito da Covid-19. Eu vi alguma coisa em inglês. Os japoneses, como sempre, com aquela arragacidade dos samurais, eles, né, fazem muito bem os estudos deles no silêncio. Os coreanos também, mas não há nenhuma possibilidade da vacina estar pronta até o final de 2020. Então, não tem como acontecer aulas presenciais em escolas, sejam públicas ou particulares, em 2020. Por que, Vitória? Porque você não consegue lidar com a criança, certo? Como um professor vai conseguir segurar uma turma de 30, 40 alunos para usar máscara, para usar álcool em gel, para ter aquele distanciamento de 2 metros que precisaria ter salas 3 vezes maiores, salas de aula. Então, é um absurdo quando eu vejo um prefeito, quando eu vejo um secretário de educação dizer
que as aulas talvez comecem em agosto. Quer dizer, não tem possibilidade nenhuma das aulas iniciar em agosto. Fora de cogitação, o país não está preparado para colocar mais de 50 milhões de crianças, adolescentes e jovens, que é nosso público escolar hoje, faculdades, são 43 milhões, a retornar com uma pandemia que está matando aí em torno aí de milhares de pessoas todos os dias. Então, sem cogitação, aula presencial para 2020 não haverá, e talvez não haverá aulas presenciais em 2021, dependendo, porque toda essa turma que está trabalhando aí em torno da vacina, seja o laboratório da Bayer, seja o laboratório da, acho que é House Health, lá da Alemanha, no Japão, todos eles já falaram que precisam de um tempo, né, de pelo menos 6 meses a um ano para fazer esses testes. Então, esses testes começaram recentemente, um pouco mais de 15 dias. Você vai precisar até dezembro para saber se os testes estão dando certo. Aí você vai precisar mais até julho de 2021 para saber se a vacina vai atingir, porque é uma vacina de larga escala que vai ter que atingir uma população em torno de 6 bilhões de pessoas, né? Perdão, 3 bilhões de pessoas. Pelo menos metade da população da Terra vai ter que, direta ou indiretamente, ter algum contato com os medicamentos, com a vacina, no caso. Então, não há qualquer possibilidade de você ter retorno às aulas em 2020, tá? Não tem. Então, 2020 para o ensino público está fora de cogitação, tá? Então, mas aí, Vitória, está perdido? Não está perdido porque você tem hoje uma coisa que nós não tínhamos nas décadas passadas. Nós temos as tecnologias de informação aliadas justamente para que isso diminua, né? Para que todo esse impacto do prejuízo já causado, porque de uma certa forma digamos que 60% das escolas hoje estão com algum tipo de prejuízo direto e 99% indireto com a pandemia. Há professores que se perderam, não conseguiram preparar aulas, ou estão tampando sol com a peneira. Alunos que a parte, vamos dizer assim, mais de 70% das escolas do Brasil hoje tem problemas com internet, então os alunos não são adaptados a usar as tecnologias das mídias digitais. Então, quer dizer, para eles está sendo novidade. Então, o que vai ocorrer é que os estados e as prefeituras vão ter que se reinventar de uma outra forma, porque por enquanto era tapar o sol com a peneira, né? O que estava acontecendo era praticamente tampando sol com a peneira com as aulas chamadas aulas online, né? Mas agora vai ter que a Secretaria de Educação dos municípios, dos estados, vão ter que repensar um modelo, porque não há possibilidade nenhuma de retorno às aulas em 2020. Parem com isso, parem de dizer que em agosto vai voltar a aula, setembro vai voltar a aula. Não há, porque não há vacina, tá? Enquanto não houver vacina, você não tem possibilidade alguma de trazer as crianças. Seria um grupo de risco, tem crianças da fase pré-escolar, jardim da infância, o maternal, essas são grupos de alto risco, então fora de cogitação. Outra situação aí que eu queria passar para vocês é a entrevista, né, do presidente Bolsonaro. Só fechar aqui. A entrevista do presidente Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista hoje para Band News, hoje
E eu acabei assistindo, né, ouvindo pela internet toda a entrevista dele. Então, o presidente ele deixou bem claro, né, que o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, fez uma interpretação que não era necessária, tá, do artigo 142 da Constituição Federal. Então, é, eu vou abrir aqui, gente, porque eu não gosto de achismo. Quem já foi meu aluno sabe disso. O que, que diz o artigo 142 da Constituição Federal, né? O artigo 142, ele diz que, deixa eu só abrir aqui, só um pouquinho. Tá. O artigo 142, deixa eu explicar para vocês, para eu poder explicar o que eu quero falar para vocês em seguida. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? PDT, ele encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, já fez errado, né? O PDT já fez errado. Encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido, tá? Um pedido de leitura do artigo 142 da Constituição Federal. O que, que o advogado do PDT pediu para o Supremo? Para saber se o artigo 142 falava em intervenção militar. Foi isso. Só que a Folha de São Paulo, Globo, Estadão, o G1 já fizeram aquela salada que eles adoram, sabe? Esses jornalistas adoram enfiar laranja, maçã, uva, banana, faz aquela auê, né? Só para, né, jogar mais combustão na queima. Bem, é o seguinte, o advogado do PDT perguntou ao Supremo Tribunal Federal, certo, se poderia o poder, né, o poder executivo poderia acionar, né, as Forças Armadas. Que são Forças Armadas? É Exército, Marinha e Aeronáutica. Forças Armadas não é só o Exército, como muitos pensam. Caso houvesse um choque entre os poderes. A demanda foi, então, para o STF e foi sorteado eletronicamente o ministro Fux para responder o PDT. Ah, gente, peraí. Quer dizer, fizeram uma evocação do Supremo para responder um artigo que está ali na Constituição. Vamos lá. O que, que diz o artigo 142? Simples, eu nem vou ler aqui, porque eu acho que todo mundo já, de uma certa forma, conhece esse artigo, que já foi muito falado nesses últimos 2 anos. Caso haja problemas profundos, uma crise séria, uma depressão, né? Que os poderes, o que são poderes da República? Executivo, que no caso é o presidente Jair Bolsonaro, legislativo, que é bicameral. O que é bicameral? É composto por Câmara dos Deputados e Senado da República. No caso, Senado, Davi Alcolumbre e Câmara, Rodrigo Maia. E Judiciário, que é composto por 11 ministros representados pelo seu presidente Dias Toffoli. Beleza. Se um desses poderes estiverem com problemas profundos, uma crise profunda, ou seja, desrespeitando a Constituição, trazendo para si aquilo que não lhe é competência na Constituição e tentando usar do seu poder para intimidar o outro, pode sim ser utilizado o artigo 142, aonde os generais das Forças Armadas, ou seja, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, poderão sim intervir no Estado, ou seja, poderão intervir na República, para manter a ordem e o equilíbrio e o respeito à Constituição. Ele não se trata de um golpe, esse artigo, ele não se trata de uma intervenção, ele se trata de uso das Forças Armadas para manter a ordem e o cumprimento da Constituição. Ok. O ministro Fux,
que eu esperava mais dele na resposta, eu não sou formada em direito, eu sou formada em letras, jornalismo. O que me estranhou, um ministro propedeuta no assunto dá uma resposta extremamente vaga. O que ele disse? Que as Forças Armadas não estão subordinadas a ninguém. Como assim? As Forças Armadas estão sim subordinadas ao chefe do Estado, porque o nosso país ele tem um chefe de Estado e o chefe de governo, que é, no caso, o presidente da República. Então, o presidente da República é, sim, o chefe supremo das Forças Armadas. E o Bolsonaro ficou muito irritado com a forma com a que o Fux respondeu e, segundo ele, disciplinou o entendimento do artigo 142. Gente, peraí. Um ministro, ele não pode disciplinar um tema que é um tema que é já conhecido por todos. Vai disciplinar o quê? Um ministro, ele disciplina quando há uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é evocado quando ele precisa explicar quando um artigo da Constituição está mal interpretado, ou houve uma semântica, uma leitura errada, ou ele precisa fazer uma releitura para que as partes envolvidas no processo, ali na ação, possam chegar a uma conclusão. Agora, o que ele foi chamar, desculpa o termo, mas ele desconsiderou que os militares têm sim papel fundamental e relevante, inclusive em estabelecer a ordem, quando essa for diminuída por um dos poderes, né? Eu, eu creio que não haveria necessidade de você responder algo que já vem, né? Porque as Forças Armadas, ela é anterior à nossa Constituição. As Forças Armadas é anterior à nossa República. As Forças Armadas vêm do Império Brasileiro. Então, quer dizer, eu vejo totalmente desnecessário, né? O Supremo está se agora com interferências, inclusive no papel das Forças Armadas. O que as Forças Armadas devem fazer ou não devem. Isso é algo muito delicado. Então, eu concordo com o presidente Bolsonaro quando ele diz que o Supremo está começando a entrar em arena de leões, né? Aonde ele não tem que se meter. Então, acredito que o Fux foi muito infeliz. Ele poderia, inclusive, ter deixado esse tema para que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os 11 ministros, assim fizesse uma leitura. Não precisava responder como uma forma de despeito. O que eu vi ali em torno do ministro Luiz Fux, que eu tenho admiração, porque eu acompanho a sua trajetória política e jurídica, foi despeito. Despeito com os militares. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal fez ao responder um questionamento do PDT via assessoria jurídica foi um despeito ao artigo 142. Não haveria necessidade. É a mesma coisa que você dizer, porque o céu é azul? Responda para mim. Você colocar uma criança de 10 anos para responder porque o céu é azul. Foi isso que o ministro Luiz Fux fez ao tentar explicar. Involuntariamente, segundo ele, em sua decisão, algo que, cá entre nós, já está bem redondo ali na Constituição. Então, ele tentou ali finalizar as tarefas. Então, não vejo necessidade dele ali em relação a essa leitura do artigo 142. Por fim, a gente vai falar do Hospital da Unir, né? Essa semana eu produzi uma matéria, né, um artigo e no nosso site, nas nossas páginas, sobre o abandono de um hospital ali na Estrada Santo Antônio, né? Eu fiz essa matéria para o Rondônia ao Vivo ano passado e a ressuscitei agora. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia de coronavírus, desculpa, a língua travou, da Covid-19,
está faltando leitos, a ponto do judiciário ter que intervir em hospital privados para sequestrar esses leitos. Aí você vê lá um hospital, né, com mais de 200 leitos, acho que 220, abandonado, que já foram repassados, aproximadamente atualizados, 15 milhões para a reitoria da Universidade Federal de Rondônia, e eles enfiaram naquele lugar, desculpa, tá? Porque não souberam administrar, não souberam cuidar do dinheiro público. A minha felicidade é que o MPF, Ministério Público Federal, processou os reitores, tá, da Unir, estão sendo processados na Justiça Federal por improbidade administrativa e que paguem. A justiça tarda, mas não falha. Isso é a lógica, né, da nossa democracia. Então, que esses reitores, que esses servidores da Universidade Federal de Rondônia paguem mais cedo ou mais tarde, inclusive com, se necessário for, demissão dos seus cargos, ou que pague financeiramente pelo dano causado, porque o dinheiro veio, né? O dinheiro veio em 2007, em 2010, depois veio em 2014 de novo, em todas as ocasiões ou foi devolvido ou foi mal utilizado, porque não tinha estrutura, não tinha, segundo as notas dos reitores até então, não houve aí uma organização sintática para comandar, pelo amor de Deus, né? Ali, quem passa ali na estrada de Santo Antônio vê, é um absurdo, é nosso dinheiro, né? Mas eu acredito que o Brasil ainda sofre dessa cultura de impunidade, né? Mas eu inclusive amanhã estou pedindo informações da Justiça Federal. Se esse processo estiver lento, né, eu vou acionar o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para que esse processo ande e sejam penalizados os reitores da Unir que utilizaram mal o dinheiro que seria um hospital que serviria agora, né? Tão importante, né? Vidas estão indo embora todos os dias, e justamente por falta de estrutura hospitalar, estrutura na saúde, que muitas das vezes, culpado de tudo isso, a impunidade na corrupção, né? Esse mal, esse câncer que viola o país há anos, né? Então, nosso papel de jornalista está sendo feito. Amanhã eu estou passando um documento para a Justiça Federal, para a segunda vara, e parece que já estava em fase de decisão, e que sejam responsabilizados. Acho que quando você arranca do bolso dessas pessoas, elas começam a dar mais valor, consciência nos seus postos. Então, gente, hoje foi a nossa live dessa segunda-feira, tá? Dia 15 de junho. E eu agradeço muito aos que compareceram, né? Compareceram virtualmente, né? Tiraram seus tempos, tiraram aí seu filme, sua novela, seu Netflix, a sua internet, para ouvir um pouco a jornalista Vitória Bacon. Muito obrigada, tá? Até a próxima semana com mais notícias do Brasil e do mundo. Até mais. Fiquem com Deus e Deus nos proteja em sua glória eterna. Amém. Muito obrigada.